Olá galera, tudo bom? Hoje a Prof. Nath está aqui para realizar a correção dos nossos últimos exercícios, tá? Que foram lá sobre crônica, né? Que eu passei uma atividade para vocês na apostila grossa e também na apostila fina sobre crônica, tempo e tempo verbal, tá bom? Então, vamos começar pela nossa apostilinha grossa, lá na página 63. Então, lá começou assim o número 1. Preste atenção ao título do texto que você vai ler. Quando chove é fogo, viu? Apenas lendo o título, você imagina que a crônica trata de que assunto? Então, veja, ela fala o quê? Sobre chuva. E essa expressão é fogo indica o quê? Que algo ruim acontece quando chove, né? Que é difícil. Então, acompanhe o texto com a prof. Quando o céu fica preto daquele jeito, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. A gente pensa que a casa da gente é um lugar seguro e tudo. Mas o problema aqui é a chuva. Começa a chover e a gente corre para olhar na janela. A água vem vindo assim como quem não quer nada. Sobe na calçada, vem mais um pouquinho, aí chega no portão. E depois, com os carros que vão passando na rua e fazendo onda, mas a chuva aqui não para, logo ela entra por baixo da porta da sala. Aí é fogo. A gente sai correndo, pegando tudo que pode molhar, que nem blusa e travesseiro, e vai pondo em cima do guarda-roupa e até amarrando no teto. Chegar lá no teto, que nem naquelas casas afogadas que se vê na televisão. Aqui em casa nunca aconteceu, não sei se isso é uma sorte. Uma coisa bem ruim não é menos ruim porque tem coisa pior, não é? Eu gosto de brincar na chuva, mas o problema que eu descobri é que o legal de brincar na chuva é quando a gente tem um lugar seco para ficar depois, e isso não tem aqui não. Então essa foi uma crônica, né? Lembrando que crônica é o quê? São textos que tratam de assuntos do cotidiano ali, né? Do dia a dia e textos curtos, né? Então lá no número 2, você acha que os fatos narrados na crônica foram totalmente inventados? Então ali é uma resposta pessoal, né? Mas o que nós podemos dizer? Que não é possível saber, né? Mas a situação que preocupa ali o narrador e seus familiares, ela é uma situação que costuma aparecer em jornais com frequência, né? Então, é possível que seja um fato que não foi inventado. Mas vamos lá, página 64. Exercício 2. No 2 nós podemos colocar assim: não é possível saber. Mas a situação costuma aparecer em jornais com frequência. Número 3. Lá o número 3 fala assim: o narrador do texto
É o narrador personagem ou o narrador observador? E justifique a resposta copiando um trecho do texto. Então, ali ele é o narrador personagem, ele participa da história, né? E um dos trechos ali que nós podemos colocar é este aqui. Quando o céu fica preto daquele jeito, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. Então, quando ele fala aqui em casa, ele está se incluindo na história, né? Então, coloca lá, personagem. E o trecho do texto. Quando o céu fica preto, daquele jeito, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. Fecha aspas. Número 4. No trecho, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. O que deixa as pessoas preocupadas? Quando o céu fica preto? Quando a chuva não para? Quando a família demora para voltar para casa? Ou quando a água chega no portão? Acabamos de ver ali que é quando o céu fica preto. Essa é a alternativa correta. Se precisarem, pausem aí o vídeo, corrijam, que a prof já vai ter que apagar, ok? Vamos lá. Número 5. Qual é a intenção do autor ao escrever essa crônica? Assinale a alternativa correta. Evidenciar como é a convivência das pessoas com o perigo das enchentes. Apresentar o que se deve fazer em situações de chuva forte. Ou sensibilizar os leitores sobre os problemas vividos por quem enfrenta chuvas e inundações. Está correto quem colocou a última. Eu vou colocar aqui só sensibilizar. E aí vocês vão saber que diz respeito à última questão, tá? Número 6. O autor utilizou uma combinação curiosa de palavras que remete a dois desastres que podem assombrar a vida de qualquer cidadão. Que palavras são essas? Justifique a sua resposta. Então, ali é chuva e fogo, né? A chuva provoca enchentes e inundações, né? E o fogo provoca incêndio, né? Então, vamos lá. Chuva e fogo. A chuva provoca enchentes.
E o fogo indica incêndio. Aí ali na página 65, vocês tinham ali que procurar em jornais, revistas ou sites de notícias imagens que representem fatos do cotidiano. Colar ali no espaço a imagem que considerou mais interessante. No número 2, era uma atividade para fazer assim mais na sala de aula, né? Apresentar para a turma e o que vê, que sentimento a imagem desperta, que história a imagem sugere. Mas isso é uma pergunta que vocês podem fazer para vocês mesmos, né? Daí o 3 era para conversar com os colegas e a prof, né, sobre a imagem escolhida. Não poderemos aí conversar, mas vocês puderam, acredito eu, que descrevê-la ali, né? Descrever a imagem, colocando as informações mais importantes sobre ela. Lá na página 66, no número 4, vocês tiveram a orientação ali que tinham que escrever uma crônica, relatando de forma breve o acontecimento registrado pela imagem selecionada. Para isso, tiveram que definir o narrador, né? Usar uma linguagem mais informal, se quisesse, estruturar o texto em parágrafos, introdução, conflito, desdobramentos, como tudo terminou, né? Então aí, eu espero que tenha sido uma atividade bem bacana aí para vocês produzirem, né? Produzir textos é sempre algo muito bacana, ainda mais quando utiliza um elemento lúdico, que nesse caso seria uma imagem, né? Aí também tinham que fazer os 5 ali, né? Uma autoavaliação, se você utilizou letra maiúscula para iniciar parágrafos, se fez um bom uso das pontuações e se o tema era um fato jornalístico, né? Aí o número 6 pedia para escrever a versão final do seu texto, depois de você revisar, né? E o 7 ali, desconsidere, né? Que seria um espaço de divulgação das crônicas da turma e tal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de fazer. E aí, com isso, nós finalizamos a nossa apostila grossa, tá? A nossa fast food, né? Acabou. E vamos para a correção da saladinha, da fininha. Na fininha, a prof passou a página 22, passei até a página 26. Então, vamos lá. Na 22, nós tínhamos ali uma crônica, né, de Fernando Bonassi. Então, vocês leram a crônica, medo é o maior barato, né? Vou ler ali para a gente poder responder melhor, né? Às vezes, a gente tem tanto medo que fica durinho e nem consegue se mexer. Isso nunca aconteceu com você? Não vai dizer que nunca ficou com medo. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Imagine só, se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda, é ou não é? Mas o mais legal do medo é o que ele pode ser divertido. Você nunca ficou ouvindo histórias que dão medo? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Por exemplo, ele mora no interior e outro dia jurou para mim que viu um chupa-cabra. Chupa-cabra seria assim como um lobisomem que ataca os animais das fazendas por aí. Ele disse que era bem de noite e estava no pasto procurando um boi que tinha sumido, quando uma nuvem escondeu a luz da lua. Ele deu de cara com um monstro peludo e cheio de dentes afiados. Era o chupa-cabra. E estava até com soluço. O meu tio achou que era porque o monstro tinha jantado o boi dele. Meu tio não perguntou nada, deu um grito e saiu correndo. Eu não sei se chupa-cabra existe, mas fiquei super ligado na história do tio. Aprendi que o medo pode ser o maior barato.
Então, lá na página 23, começava no número 2. A crônica Medo é o Maior Barato tem o objetivo de entreter o leitor, investigar um assunto ou transmitir informações. Nesse caso, somente entreter o leitor, né? Então, página 23, exercício 2. Então, vamos pôr o 3 aqui. O 2, entreter. O 3 pergunta assim: você acha que o autor da crônica utiliza uma linguagem que o aproxima do leitor? Por quê? Ele utiliza, sim, uma linguagem informal, né? Quando ele fala a gente ali, e pelo modo como ele interage com o leitor. Porque ele faz perguntas direcionadas para o leitor. Então, aproxima sim. Então, pode colocar lá. O autor usa uma linguagem informal. Onde ele interage com o leitor. Corrijam. Eu já apago na sequência, ok? Vamos apagar lá? Então, vamos lá. Número 4. Temos o 4, o 5, o 6, o 7. Então, lá no 4. Assinale X nos meios de comunicação em que é possível ler uma crônica. Jornais e revistas? Sim. Vou pôr só a escrita, tá? Jornais e revistas. Livros? Sim. Internet? Sim. Cartazes? Não. Nessa crônica utiliza-se um tom de conversa ou de bate-papo informal, uma linguagem sem marcas de oralidade ou uma linguagem formal. Ali é um tom de conversa ou bate-papo, né? Vou pôr conversa, tá? Número 6. A emoção que fascina o autor é o ódio, o medo, a insegurança ou a angústia? Essa está bem evidente, que trata-se do medo. 7. Transcreva o trecho que justifica que ter medo é bom. Então, quando ele fala ali, ó, imagine só. Imagine só, se a gente não tivesse um pouco de medo. Ó, aqui eu vou por reticências. Ele vai terminar lá em ou não é, tá? Ele vai terminar lá nessa parte. Vocês vão copiar todo esse trecho. Porque vocês viram ali que o quadro da prof é pequenininho, né? Então a prof dá uma improvisada ali.
Aí também passei exercício sobre o tempo verbal. Então, lá na página 24, nós tínhamos ali um trecho da crônica. Mas o mais legal do medo é que ele pode ser divertido. Você nunca ficou ouvindo histórias que dão medo? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Letra A. Você acreditaria na história do tio Antônio? Aqui é uma resposta verbal só, né? Não precisa escrever. E aí varia de aluno para aluno. Na letra B. Apresente com suas palavras a história que o tio Antônio contou ao narrador da crônica. Aqui também é uma resposta pessoal, né? Com suas palavras. Cada um vai apresentar de uma forma. Número 9. Então, na 8 eu coloquei ali, mas eu vou escrever que é pessoal, tá? Pessoal. Cada um coloca o seu. Número 9. Lá na 9, nós temos um outro trecho. Às vezes, a gente tem tanto medo que fica durinho e nem consegue se mexer. Isso nunca aconteceu com você? Não vai dizer que nunca ficou com medo? Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Os verbos destacados: fica, consegue, aconteceu, vai, ficou, acredito, teve e acho estão no. Então ali eu tenho presente e passado. Vou marcar duas alternativas: presente e passado. Número 10. Releia esta frase e depois assinale a resposta correta. Ele disse que era bem de noite e estava no pasto, procurando um boi que tinha sumido. Os verbos estão no plural, no singular ou há formas verbais no plural e no singular? Ali só temos no singular, tá? Então a resposta é no singular. O número 11 era para escolher uma das imagens do material de apoio, destacar e colar no quadro. Então, vocês tinham aqui, né, uma dessas duas imagens ali. Aí, vocês tinham que escrever lá embaixo uma história relacionada a essa imagem. Para isso, vocês poderiam usar alguns dos verbos no futuro indicados ali. Lembrando, no futuro. Então, ali eu tenho aconteceria, haveria, será, perderiam, destruirão, andarão, venderá e passarão. Tem que ser no tempo verbal que está ali, tá? Aqui a respostinha pessoal de cada um. E na 26, vocês iam pegar a outra imagem do material que sobrou, colar ali também, e agora escrever uma história também relacionada à imagem. Só que agora os verbos estão no passado. Então, acordou, brincava, cantava, vivia, escutava, olhava, podia e piscou, tá? Não necessariamente precisava usar todos os verbos, né? Alguns que quisesse. Fechando aí a nossa correção. A tarefa de hoje, vocês vão pegar na pochilinha fina, lá na reportagem, na página 15. Vocês vão ler essa reportagem, aqui, 2 folhas de reportagem, tá? 15 e 16. Vão responder a 17. Então, lá na 17 fala assim: qual é a função da reportagem? Vai explicar. Reportagem no modo geral, tá? 3. Por que essa reportagem é considerada um texto informativo? 4. Quem é o possível leitor do texto? 5. Releia a reportagem e identifique. Letra A, o título. Letra B, o assunto. Letra C, quando o assunto teve início. Letra D, onde o fato aconteceu. E letra E, a respeito de quem se fala. Essa página 17 é a respeito da reportagem.
Vão fazer também a página 18, onde fala sobre acentuação das proparoxítonas, tá? É um assunto que você já sabe, né, sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, mas vão relembrar. Então, número 6, observe como foram divididos os grupos de palavras. Letra A, complete a tabela com a classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Letra B, como foi feita essa divisão? Letra C, qual é a regra de acentuação das proparoxítonas? E o número 7, vão destacar as palavrinhas do material de apoio e colar ali no quadrinho, conforme a posição da sílaba tônica, tá bom? Então, vão lá, destacar ali as palavrinhas e colar ali no quadrinho. Vão ler a notícia da página 19 e responder a página 20. Então, sobre a notícia ali, descreva título principal e o título auxiliar, que é a linha fininha. Vai completar os quadros com as informações presentes no lead da notícia que você leu. Então, lead, lembram que é o primeiro parágrafo, né? O que, quem, quando, onde, como, por quê? Vão responder essas questões. E a última página é a página 21, que fala sobre a concordância verbal. Vai reler o trechinho ali da reportagem, observar as palavras em destaque, escrever ao lado dos verbos a que palavras eles estão se referindo. Então, a palavra criou refere-se ao quê? Tem, elaboram, sugeriram e conseguiram. A que conclusão você chegou? E no 12, criar frases para os verbos, deixando evidente quem pratica as ações. Então, com o verbo gostaram e com o verbo reclamou, tá bom? Então, tarefa de casa, páginas 15 até a 21, ok? Qualquer dúvida, só chamar a prof no privado que eu tiro aí as dúvidas de vocês. Beijão, fiquem com Deus!